Olá pessoal, estamos gravando esse vídeo aqui, parte permanente do nosso diálogo, das decisões desse mandato, um mandato que foi construído na luta por cada uma e cada um de vocês, para atualizar sobre o nosso posicionamento nesse processo da eleição da presidência da Câmara dos Deputados. A eleição vai acontecer dia 1º de fevereiro, daqui a cerca de 20 dias, votam os deputados à Câmara, a eleição que acontece. Se na primeira votação tiver 51%, está definida. Se não tiver 51%, horas depois, no mesmo dia, tem uma segunda votação. Desde o começo, no nosso conselho consultivo, que a gente sempre abre o espaço, a gente sempre afirmei a posição. Minha posição é trabalharmos ao máximo para derrotar a candidatura do Bolsonaro. O conselho consultivo aconteceu em dezembro, de lá para cá, Bolsonaro afirmou a candidatura, tem feito campanha pública sobre ela, tem operado a máquina do governo para conquistar votos para essa candidatura, e desde o começo a minha posição foi fazermos de tudo para derrotar a candidatura do Bolsonaro. Nós não podemos permitir, gente, que o Bolsonaro tenha na presidência da Câmara alguém atrelado a ele que vença a presidência da Câmara fazendo um discurso de ser a candidatura do Bolsonaro. Queria lembrar a vocês, com todas as dificuldades, a Câmara dos Deputados foi muito importante esse ano para barrar projetos autoritários de Bolsonaro. Vocês não podem se esquecer, por exemplo, que o Bolsonaro enviou uma medida provisória para que ele, o MEC, pudesse indicar os reitores das universidades esse ano. E essa medida provisória foi barrada exatamente, não só pela esquerda sozinha, mas por um conjunto de partidos que falaram não vamos aceitar essa medida provisória. Quero lembrar, o PT é a maior bancada, nós temos cerca de 50 deputados, mas isso significa mais ou menos 10% da Câmara dos Deputados. Então, sozinhos, nós não somos nada. Sozinhos não temos poder nenhum de influência, tanto na pauta quanto na eleição final da presidência da Câmara. Mas quando a gente se junta com os partidos de esquerda, e esse ano 2020, quando a gente se juntou, outros partidos que não são de esquerda, são de direita, temos divergências em vários temas, estiveram conosco para barrar os arroubos autoritários de Bolsonaro, para derrubar vetos que Bolsonaro fez, como por exemplo da proteção aos povos indígenas, para aprovar agora o Fundeb na reta final de ano, preservando os recursos para a educação pública, para aprovar a emenda que eu fiz, por exemplo, de obrigação de recursos do governo federal para vacina para todos. Foi a união com esses partidos que permitiu que a gente pudesse barrar projetos de Bolsonaro, tornar a Câmara mais independente, e resistir ao que é esse governo nesse momento. Então é isso que está em jogo. O primeiro movimento que nós fizemos foi buscar o diálogo permanente com os partidos do nosso campo, no sentido se queriam construir uma candidatura do nosso campo ou não. A grande maioria desses partidos, desde o começo, defendem que a gente tem uma candidatura única do bloco, e ontem teve um processo de decisão do PT, onde eu fui favorável que o PT anunciasse já também a decisão de uma candidatura única do bloco, para mostrar força, unidade nesse bloco. E uma questão muito importante que a gente colocava era: a gente aceita ter uma candidatura única do bloco desde que essa candidatura única se comprometa com uma série de pontos. E isso se avançou no programa ontem, por isso que nós tomamos a decisão de definir e anunciar isso ontem, porque uma série de pontos, como por exemplo a defesa do SUS, defesa do acesso universal à vacina, a defesa de não permitir que qualquer projeto que ataque os direitos humanos, que retroceda em relação às conquistas democráticas, possam ser aprovados na Câmara, a defesa de que qualquer projeto que ataque a soberania nacional, nosso patrimônio público, não avance na Câmara dos Deputados, a defesa de que a chamada pauta dos costumes não avance na Câmara dos Deputados. Esses vários pontos foram assumidos, construídos com essa candidatura única do bloco como condição para termos a candidatura única do bloco. Tem companheiros do PT que defendiam que a gente não tivesse a candidatura única do bloco, que lançasse uma outra candidatura. Eu não fui favorável a essa posição, porque primeiro que lançar uma outra candidatura ia mostrar uma fraqueza, um sinal de fraqueza dessa união de partidos para derrotar o Bolsonaro. E qualquer sinal de fraqueza significaria um fortalecimento importante da candidatura do governo, que tem operado as mais variadas formas para conquistar parlamentares para ser vitorioso. Uma disputa apertada, qualquer sinal de fraqueza não seria, poderia ser decisivo nesse momento. Segundo, gente, que
a eleição da Câmara, tem a primeira votação, a segunda votação, é questão de horas entre uma e outra. O que o PT poderia negociar entre a primeira e a segunda? A gente ia dizer o quê? Lançamos uma candidatura própria, não fomos para o segundo turno, porque a nossa candidatura ia ser isolada, porque os demais partidos de esquerda já declararam o apoio à candidatura única do bloco. Íamos estar lá os nossos 50 votos dizendo o seguinte: Baleia, se você não apoiar determinada coisa, nós vamos votar, os 50 votos vão votar no Lira, no candidato do Bolsonaro? Que negociação a gente ter? A gente ia se abster num segundo turno e entregar a candidatura do Bolsonaro? Então a decisão foi apoiarmos já, porque isso permitiu a antecipação de um programa, definição de pontos do programa. Nesse momento a gente tinha condições de negociar o ponto do programa. Se fosse lá entre o primeiro e o segundo turno, talvez a gente não tivesse, nada para negociar. Como a gente está anunciando antecipadamente, isso firmou um programa de compromisso que eu falei aqui, dá força para a candidatura para derrotar o Bolsonaro e permite que desde já o PT inteiro entre em campo, os nossos deputados, os nossos governadores, no sentido de derrotarmos a candidatura de Bolsonaro na presidência da Câmara. Vamos lá, vamos continuar atualizando vocês, ouvindo as posições, os comentários de cada um de vocês.